Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e o assunto de hoje é a eficácia da prece. Afinal de contas, quando nós fazemos orações, somos ouvidos? Somos atendidos? Serve de alguma coisa rezar? Com a leitura do capítulo 27, Pedi e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 8, nós vamos descobrir a resposta. Vamos juntos! Eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Comentário de Allan Kardec. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm, para ele e para os outros, consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima, o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo o pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá se se dirige a ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos segundo esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada fazer. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive! Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda? O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas, dir-se-á, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o de que necessitas? Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira,
ficaria convencido da intervenção da providência. Foi, primeiro, para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai, que percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesma. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: "Eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo o perigo", Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Esses itens que falam da eficácia da prece realmente são muito importantes. Quem nunca aqui na Terra não se sentiu assim meio que abandonado diante dos problemas que precisou enfrentar? Quem nunca se perguntou se não haveria alguém, algum poder além da humanidade que pudesse nos socorrer nesses momentos tão difíceis? Muitos de nós podem ter vivido momentos assim. E esse trecho mostra pra gente que todas as orações têm resposta. Não necessariamente aquela que nós esperamos, mas todas têm resposta. Mostra que a oração ela é eficaz. Não da maneira que muitas vezes nós, em nosso orgulho, em nossa vontade de sermos satisfeitos, como crianças, birrentas, querem receber o que a vontade determina, mas sempre de alguma forma recebemos auxílio do plano espiritual em nome de Deus. Um dos comentários que Allan Kardec faz diz respeito ao fato de que Deus pode conceder alguns pedidos feitos em oração, mesmo sem derrogar leis universais e imutáveis. E esse trecho é muito consolador, porque na verdade imagina se nós fizéssemos preces inutilmente e Deus não pudesse nos atender pelo simples fato de que nossos pedidos derrogariam suas leis. Mas é ao contrário, Quando nós pedimos dentro das leis divinas, quando nós pedimos aquilo que nos coloca na direção da lei divina, nós somos sempre atendidos. Eu me recordo muito do livro Entre a Terra e o Céu, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. É um livro em que uma menina faz uma prece para sua mãe desencarnada, e essa mãe desencarnada estava em situação difícil no plano espiritual, fora de condições para atender à oração da menina. Mas essa prece era tão sentida e tão sincera que foi enviada aos planos superiores da vida, às colônias espirituais de nosso lar. E essa prece desencadeou um processo de auxílio do plano espiritual para esse grupo familiar todo. O grupo familiar era a menina, a sua mãe desencarnada, o pai ainda encarnado, a madrasta, o irmão, todos eles e mais outro grupo familiar vinculado a ele foram auxiliados por causa da oração da menina. Isso mostra que quando nós fazemos orações que nos colocam na direção certa, que nos colocam na direção que devemos caminhar, recebemos todo o apoio do plano espiritual para as conquistas internas de sentimento, de valores que precisamos realizar. Mas é claro que se nossas orações ainda carregam as nossas vontades muito humanas, muito materiais e que de alguma maneira possam nos afastar da lei divina, como um pai não dá uma faca para uma criança brincar, o nosso Pai também cuida de nós e não nos concede aquilo que nós pedimos sem a inspiração superior, sem o desejo do bem. A oração, ela é como se fosse uma luz em um quarto escuro. Ela não resolve os problemas, ela não arruma o quarto, mas ela nos ajuda a ter condições de resolvermos por nós mesmos, com o auxílio do plano espiritual, aqueles problemas que nós precisamos resolver. Esses itens também nos convidam a viver com fé, porque nós muitas vezes passamos pelas situações da vida sem nos lembrarmos de Deus, sem nos lembrarmos de que somos seres espirituais e que temos amigos espirituais ao nosso redor, nos intuindo para o bem. E vivendo com fé, nós vamos passar pelas dificuldades, pelos desafios, pelas questões da vida,
lembrando que temos sempre alguém ao nosso lado querendo nos ajudar, e sempre que nós levantarmos os olhos, as mãos para o alto, pedindo esse auxílio, nós vamos obter. De uma forma ou de outra, ganharemos força, teremos clareza de pensamento, teremos serenidade, um pouco mais de resistência. As coisas não se resolverão miraculosamente, nem sempre, mas pode acontecer também. O importante é que nós saibamos reconhecer que temos esse auxílio e agradecer e continuar em conexão com o nosso Pai, com Deus que nos ampara, que nos ama muito e quer que todas as experiências, ainda que difíceis, nos tragam boas lições e construam a felicidade que nós almejamos. Espero que nesses minutos você tenha sido encorajado a encher a sua vida de oração, que comece um dia com uma prece, termine o dia com uma prece e esteja nas suas ocupações diárias com os pensamentos sempre ligados aos bons espíritos, ao seu anjo da guarda, o espírito guardião, e também sempre a Deus e a Jesus, porque com isso todos nós só temos a ganhar em serenidade e em valores que nos tragam paz. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.